Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos retomar o nosso culto do Evangelho no lar. É com grande satisfação que eu adentro o seu recinto para novamente te explicar e fazer algumas sugestões sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é praticado para que nós possamos harmonizar os nossos recintos, os nossos ambientes, né, de vida, aonde nós nos encontramos todos os dias, dormimos, nos alimentamos. Então é importante que você determine semanalmente um horário e um dia específico para este momento. É interessante que todos os membros da família participem, mas se porventura um destes membros, ou talvez nenhum queira participar, mas você deseja implantá-lo, implante tranquilamente. Porque você vai harmonizar-se, harmonizar o clima da sua casa e também dessa forma você vai agregar esses corações para vir com você orar. Família que ora unida jamais será vencida. E hoje eu vou explicar um pouquinho do ritual, entre aspas, né? Pois dentro do cristianismo redivivo não há rituais, né? Dentro da doutrina espírita não há rituais, mas a gente adota alguns procedimentos para que a harmonização aconteça e que a gente possa fazer a conexão. Isso é muito do humano, tá bom? Então, primeiramente, você deve separar um jarro d'água, né? Eu coloquei um copo de água, que nós vamos pedir para a espiritualidade que coordena esse momento da nossa residência para a fluidificação. Depois, você vai iniciar com uma prece, né? E pode ser você mesmo ou outro membro da família. Em seguida, a gente pede para fazer uma leitura de reflexão, harmonizando o campo mental das pessoas. Essa leitura não é determinante para ser antes ou depois, né? Eu vou fazer antes com você, para você sintonizar com o Evangelho de hoje. E depois você pode fazer a prece e depois você pode fazer a leitura do Evangelho. A gente sempre coloca, né, como uma das obras a ser estudada o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Leia a Bíblia, o Novo Testamento, né? Então você vai refletir sobre aqueles versículos, sobre a história do Cristo, os milagres do Cristo, o caminho, a jornada de Jesus, que é o nosso exemplo, modelo e guia. Pois o nosso Evangelho segundo o Espiritismo é a história de Jesus, é a caminhada de Jesus, sob a ótica dos espíritos, né? É importante dizer isso, que é sob a ótica dos espíritos, e que Allan Kardec codificou para nós, tá bom? Então, eu dei sugestão para vocês fazerem leitura no vídeo passado, né, de um livro de mensagens. Nós temos vários dentro da doutrina espírita. Tem o Pão Nosso, tem o Vinha de Luz, Fonte Viva, de Emmanuel, né, a psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que são mensagens curtinhas que você faz aquela leitura só para dar aquela harmonizada e sintonia do grupo familiar com este momento. Mas existem outros, para quem já vai mais, né, quer mais algo mais profundo. Eu gosto muito de Educação e Vivências do Espírito Camilo, né, psicografia de José Raul Teixeira. Se você tiver interesse nessa obra, ela é maravilhosa. Também tem essa aqui que trata diretamente sobre família, constelação familiar. Então, aí a leitura vai ser um pouco mais longa e seu evangelho vai ficar mais longo. Ou você lê um pedacinho e explica e tudo bem, tá ok? Vamos lá então? Para iniciarmos hoje o nosso evangelho no lar, nós vamos ler o item 10 dessa obrinha aqui
né, Vinha de Luz, de Emmanuel, que é o Espírito, psicografia Chico Xavier. Levantai os olhos, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João, né, que escreveu, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, estendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem, valiosos conhecimentos a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé acima das sombras, irmãos, muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida. Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixa apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior ao contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram, presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Agora, com esta mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir que Deus, na sua infinita misericórdia, permita, ó Pai, que neste momento o nosso guia, mentor espiritual responsável pelo nosso lar possa se fazer presente. E junto com esta equipe maravilhosa que adentra nossas casas, possa fazer essa limpeza em cada cantinho, retirando e transmutando todos os miasmas acumulados, contrários à lei do amor, contrários à paz, que tudo possa ir se modificando, se transfigurando em energias de luz. Pedimos também a proteção, Senhor, por cada ser que habita este nosso lar, toda a nossa família, os nossos animais, as nossas plantas, todos os seres vivos, as pessoas que trabalham em nossas residências, né? Desde as pessoas que vêm trocar uma lâmpada, que vêm consertar o banheiro, o pedreiro, todos esses nossos irmãos que prestam serviços em nossas casas. Pedimos também, Senhor, por
todos aqueles que frequentam as nossas residências. Nessa época de pandemia, menos frequentada, mas em outras épocas com bastante frequência. Que Jesus ampare e abençoe cada um. Pedimos pelos nossos vizinhos, pedimos pela nossa quadra, pelos aqueles que passam por estas ruas todos os dias. Que as bênçãos divinais, o amor, cheguem até eles, dando ânimo de viver. Se porventura tiver algum irmão necessitado, eu peço agora que seja encaminhada a colônia mais próxima da nossa residência, aonde serão tratados pelo teu amor, pelo teu amparo e guiados para o caminho que é melhor. Assim, Senhor, te rogamos as bênçãos para o início desse evangelho. Bom, eu tenho apenas 15 minutos, né? E eu vou passar então a leitura bem rapidinha de um evangelho que eu acho fantástico esse evangelho, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse evangelho, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a questão dos laços de família, né? Era questionável isso. Por quê? Com essa crença, algumas pessoas acreditavam nesse evangelho, né, da reencarnação. Aí nós vamos adentrar o tema reencarnação. Então, que quando eu reencarno, deixo essa existência e passo para outra existência, eu perderia o laço familiar. Não perde. E observe você, quando você está em família, meus irmãos, tem pessoas que você tem bastante afinidade e que você tem aquela certeza que não é desse momento, né? Que vocês estão juntos há um tempo já. E isso é por afinidade moral, espiritual, né, vibracional, que configura a nova família. Então, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lido, faz essa reflexão da encarnação e da reencarnação, pluralidade das existências. Nós, espíritas, acreditamos, e é um princípio da nossa basilar da doutrina espírita. E vou colocar mais, é um princípio da ciência, da própria ciência. Estamos avançando cientificamente para isso. Então, logo nós teremos essa abordagem. Então, quando você lê esse capítulo com a sua família, vocês podem adentrar nas questões de afinidades que existem entre vocês e mesmo aquelas coisas que são desafins mesmo, que cada um constrói um caminho diferente de progresso, de evolução. E tem os espíritos que encarnam conosco para aprender o amor, para aprender o perdão e nos testar também. São espíritos que não fazem parte do clã de família espiritual. Então, eles estão num processo de evolução. Neste capítulo, nós vamos compreender também, né, a questão do porquê que eu tenho que encarnar, né? O espírito podia ser criado e evoluir simplesmente assim, né? Poderia ser desta forma. Deus poderia ter nos criado já prontos, como anjos. Mas eu falo, a fantástica criação divina, né? E aí amo esse meu Pai Criador, porque Ele me deu a liberdade de escolha. Meus irmãos, não tem algo mais precioso do que as nossas escolhas do dia a dia. Então, na família é importante desenvolver o respeito, o amor, as escolhas. E comentando um pouquinho a mensagem inicial, né, que falam bem dessa questão nossa de estarmos vinculados às coisas da terra. E muitas vezes a gente faz isso mesmo, né, meus irmãos? A gente esquece de vivenciar as coisas do espírito.
e atendemos mais ao corpo físico. E levantai os olhos é esse olhar que eu tenho que ter para as coisas espirituais, para as coisas reais, né? Então eu sou um espírito num corpo físico, mas eu não sou o corpo físico e não são as coisas da matéria que determina o meu ser. O que determina o meu ser é essa essência divinal. Então, a partir desse momento, a gente passa a trabalhar melhor as sensações, às vezes, que a gente tem de tristeza, de fracasso, de desengano, né? Como Emmanuel coloca ali, quando eu passo meu olhar para cima, olha que lindo. Vejo o céu azul, magnânimo, vejo a divindade em mim, enquanto ser espiritual. Encerrando esse evangelho, depois das leituras e reflexões com a sua família, né? Ele pode durar de 10 a 15 minutos, não precisa tomar grande tempo. Na minha casa demora, né? Eu faço em torno de 40 minutos o meu evangelho. Mas na sua casa você faz da maneira que você se adapta melhor, mas você já vai limpar o seu clima. Não esqueça de colocar a música para fazer a harmonização do ambiente. Eu peço para ser em torno de uma mesa, mas pode ser no sofá, da maneira que você achar melhor. Ah, Adriana, estou fazendo sozinha meu evangelho, vou fazendo no meu quarto. Tudo bem. Aí você mentaliza toda a casa e aquilo vai se harmonizando, energias vão sendo quebradas, padrões magnéticos, pensamentos vão sendo quebrados e você vai ter um ambiente harmonioso. E você estará contribuindo para a limpeza da psicosfera terráquea nesse processo de transição. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade bendita de estarmos juntos, que nós possamos ter essa energia de paz, de amor e de luz durante toda a semana. Que Jesus te ilumine, te ampare hoje e sempre. Que assim seja.